Os 4 evangelhos dedicam cerca de 80 capítulos aos 3 últimos anos da vida de Jesus, registrando cada milagre, parábola, confronto, cura e palavra na cruz, com detalhes notáveis. Contudo, 27 anos, quase um silêncio total. 90% da vida terrena de Jesus de Nazaré foi considerada indigna de registro. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem qualquer historiador da época o registrou. No entanto, arqueólogos, ruínas antigas e registros econômicos do século I revelaram discretamente o que essas páginas em branco realmente continham. E o que descobriram não era o que ninguém esperava. Não havia milagres ocultos, nenhuma viagem secreta à Índia, nem pergaminhos perdidos em cavernas. Algo muito mais inquietante e poderoso. Hoje, vamos reconstituir um dia comum e singular na vida de Jesus de Nazaré. Um tipo de dia que ninguém considerou digno de ser escrito. E ao final, você poderá perceber que esses anos de silêncio são a parte mais importante de todo o Evangelho. Lucas escreveu apenas uma frase para cobrir quase 2 décadas dessa vida. Apenas uma frase. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. 18 anos resumidos em 17 palavras. Mas observe a palavra, crescia. No grego original é proekoptan. Não descreve o desabrochar suave de uma flor. Proekoptan significa abrir caminho, como alguém que corta uma trilha em meio a arbustos densos com uma lâmina. O crescimento de Jesus não foi algo baixado do céu. Foi conquistado, esculpido e merecido através da resistência. E o local onde esse crescimento foi forjado? Nazaré. Uma aldeia tão insignificante que não é mencionada em parte alguma da Bíblia hebraica, nos escritos de Joséfo, nem na literatura rabínica. Não aparece em lugar nenhum na Bíblia hebraica, nem nos escritos de Joséfo, nem na literatura rabínica. Ausente da literatura rabínica. Tão obscura que quando Natanael ouviu pela primeira vez que o Messias viria de lá, ele fez a pergunta que um império inteiro estava pensando. Ele fez a pergunta que todo o império estava a pensar. Pode vir algo de bom de Nazaré? Levantamentos arqueológicos indicam que a população era de 100 a 400 pessoas. Um aglomerado de casas de pátio de calcário esculpidas na encosta, escavadas na encosta, com chão de terra batida e telhados planos de madeira e argila que gotejavam com as chuvas, que vazavam durante as chuvas. Havia também silos subterrâneos para grãos, escavados na rocha. Silos que, décadas depois, seriam ampliados em redes de túneis para esconder-se dos soldados romanos. Arqueólogos descobriram dezenas de vasos de calcário na região. Esse detalhe é mais importante do que parece. Pela lei galástica judaica, a pedra não pode contrair impureza ritual, ao contrário da cerâmica. Uma aldeia cheia de vasos de pedra era obcecada por manter-se pura perante Deus. Era uma aldeia obcecada por manter-se pura perante Deus. Não era uma aldeia pacífica, como num cartão postal. Era uma comunidade politicamente tensa, economicamente oprimida por impostos e ferozmente protetora de sua identidade. Numa dessas casas, antes do nascer do sol, um homem abriu os olhos. O quarto estava escuro. Uma única lamparina de azeite de barro bruxuleava num canto. Sua chama, quase apagada, projetava um fraco brilho alaranjado nas paredes de calcário empilhado. O ar estava abafado, pesado com o cheiro de argila seca, pão amanhecido e o leve odor animal vindo do andar de baixo, onde a cabra da família se mexia enquanto dormia. No chão de terra batida, corpos jaziam em esteiras finas e tecidas, tão apertados que virar-se significava encostar o ombro nas costas do irmão, seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, respirando no ritmo lento de pessoas que trabalharam até o corpo simplesmente ceder.
Jesus abriu os olhos. Seus ombros doíam. Seus antebraços estavam tensos. O trabalho na pedreira do dia anterior havia se fixado profundamente nos músculos durante a noite. Aquela queimação específica de balançar um machado de pedra por horas contra um calcário que resiste a quebrar. Sua lombar estava travada num nó doloroso que ele carregaria até o meio da manhã, quando o próprio trabalho o aliviaria. A dor sendo curada pela dor. Ele se levantou com cuidado. Passou por cima de um irmão adormecido. Seus pés descalços tocaram o chão de terra fria, e ele sentiu o frio subir pelos tornozelos. Ele sentiu o frio subir pelos tornozelos e se instalar nos ossos das canelas. Permaneceu na escuridão daquele pequeno cômodo e começou a orar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Ele repetiu essas palavras 10.000 vezes. Seu pai o ensinou a dizê-las. Ele lia a declaração essencial da fé judaica, a primeira nas manhãs de todo homem devoto. Ele enrolou o manto de lã áspera nos ombros. Seus dedos acharam os tzitzit, as franjas atadas que a lei pedia. Um lembrete físico da presença de Deus, mesmo no escuro. Mesmo num quarto com cheiro de cabra e pão velho, e sem ninguém olhando. Aquele que criou o universo sussurrou o Shema num quarto de chão de terra. Ninguém ao seu lado sabia quem orava. Ele pegou um pedaço de pão sírio duro da noite anterior, um punhado de azeitonas. Não havia café da manhã como o entendemos. Sem mesa, sem refeição. Apenas calorias rápidas antes de sair. Ele pegou suas ferramentas, a pesada charruta, os cinzéis de ferro envoltos em pano, para não fazerem barulho e acordar as crianças. Um prumo de madeira que jogou nas costas. A porta rangeu. O ar fresco da manhã tocou seu rosto. Com o leve cheiro mineral de calcário e terra úmida, atrás dele, sua mãe se mexeu no tapete, mas não acordou. A aldeia ainda dormia, apenas um galo, e as estrelas sumindo sobre as colinas da Galileia. Ele saiu e o trabalho começou. O caminho de Nazaré a Séforis ia para o norte pelo vale de Bet-Netofa. 50 minutos a pé por colinas de calcário. Ainda úmido de orvalho, Jesus caminhava, com suas ferramentas nas costas. Suas sandálias batiam num ritmo no chão que seus pés conheciam há anos. Ele não estava sozinho. Outros homens se juntavam ao caminho, saindo de portas, figuras silenciosas na penumbra, ferramentas nos ombros, indo para o mesmo lugar. Ninguém falava. Há um silêncio peculiar de homens indo trabalhar antes do amanhecer. Não é paz, nem raiva. É o corpo agindo antes da mente. Pois a maioria não pensa nisto ao ler os evangelhos. Jesus tinha um trajeto diário. Perto de seu nascimento, Séforis, 4 milhas ao norte, revoltou-se contra Roma. Os romanos a queimaram e escravizaram seu povo. Então Herodes Antipas, rei fantoche da Galileia, escolheu as ruínas para sua nova capital. Ele iniciou um projeto de reconstrução que Joséfo chamaria de Ornamento da Galileia. Durou décadas. Isso exigiu muitos pedreiros e ocorreu durante a juventude de Jesus. Nazaré ficava a 1 hora de caminhada. O futuro rei dos reis construindo palácios para um rei fantoche. Ele chegou ao local quando o sol surgia nas colinas. The foreman was already shouting. Jesus set down his tools, unwrapped the chisels, and knelt at the quarry face. The limestone was cool from the night. He positioned the chisel against the grain, angled it the way Joseph had taught him. Find the fracture line. Let the stone tell you where it wants to break. He raised the charruta and swung. The crack echoed off the cut wall. A plume of white dust rose and settled on his forearms. Again, the chisel bit into the limestone, dust coating his knuckles.
mixing with the first sweat of the morning into a pale paste that dried and cracked as his hands moved again. By the third hour, the sun had erased every shadow. The quarry became an oven, limestone reflecting heat from every surface. The air was thick with powder that coated the inside of his nostrils until every breath tasted like chalk. His tunic was dark with sweat. The Shahuta had raised a fresh blister on the base of his right thumb, layered over the callus that had been building there for a decade. Beside him, an older man worked more slowly. His name does not matter. No one recorded it. His hands trembled slightly between strikes. His shoulders were bowed in a way that had nothing to do with his posture, and everything to do with 25 years of this same quarry, this same motion, this same dust. Jesus had watched men age in this trade. He knew what it did to the spine, the knees, the joints of the fingers. He knew what he would look like at 50 if the quarry was his life. He hoisted a dressed limestone block onto the staging wall. The weight drove through his legs into the packed dirt. No machinery, no pulleys, no drafty animals for this kind of detail work. Just the body doing what the body was told for 2,000 years. Painters would place him in a quiet wood shop, surrounded by shavings. They were wrong. The Gospels of Mark and Matthew describe him with the Greek word tekton, and tekton does not mean carpenter. Not here, not in a land where timber was scarce and imported and reserved for kings, but where limestone and volcanic basalt lay in endless supply beneath every hillside. A tekton was a builder, a stonemason, a man whose hands shaped rock. This was his workshop, this quarry, this dust, this sun, that showed no mercy to the Son of God or anyone else. And his later words prove it. In all his parables, Jesus almost never uses the imagery of fine woodworking, but he speaks constantly of masonry. A house built on rock instead of sand, the stone the builders rejected becoming the cornerstone. These were not academic illustrations chosen for rhetorical effect. They were memories drawn from the calluses on his hands. He set the chisel again, swung again, and somewhere in the repetition, the 100th strike or the 1000th, in the white haze of dust and heat and the mechanical rhythm of a body doing what it had always done, a thought surfaced. Not a sermon, not a prophecy, just two words rising from somewhere deeper than theology. Por quanto tempo? Ele tirou a poeira dos olhos e seguiu trabalhando. Ao redor, Séforis exibia sua arquitetura romana. Vias com colunas levavam ao mercado. Mosaicos no chão mostravam mitos gregos em casas inalcançáveis. O aroma de cordeiro assado vinha de um pátio, onde uma família de mercadores jantava carne numa terça. Tal luxo estava tão fora de sua realidade que parecia de outra nação. Soldados herodianos, encostados em pilares, observavam os pedreiros com a autoridade apática de quem nada cria, mas tudo detém. Ele observava tudo, mas permaneceu em silêncio. Ele esculpia a pedra. Já passou um dia inteiro em um trabalho invisível, questionando sua relevância ao voltar para casa? Meio-dia, à sexta hora. O sol escaldante dominava, e o capataz anunciou a pausa. Jesus se arrastou para a sombra de um muro inacabado, encostando as costas na pedra fresca, o único alívio do calor. Ele abriu o pão de cevada que trouxe de casa. Era denso, pesado e velho do dia anterior. Bem diferente dos pães brancos de trigo consumidos pelos abastados. Ele o partiu com as mãos. Em sua cultura, o pão era sempre quebrado, nunca cortado e molhado em azeite. Uma pitada de sal do Mar Morto. Aquela era a refeição. O azeite era vital para o trabalhador, rico em calorias, de digestão prolongada. Só isso permitia que os braços continuassem o trabalho à tarde, mesmo com o corpo exausto.
À sua frente, um jovem operário de uns 15 ou 16 anos sentou-se no mesmo muro e abriu seu almoço. Só pão, sem azeite. O garoto o fitou como quem encara algo insuficiente. E tem consciência disso. Jesus partiu seu pão ao meio, pôs a metade ao lado do garoto, sem falar, sem o encarar. O garoto não ergueu os olhos, nem agradeceu. Simplesmente pegou e levou à boca. Mastigou. Não era caridade, não era milagre. Era uma terça. A pausa acabou. O sol permanecia imóvel. A tarde se alongava, como uma frase sem fim. O trabalho foi retomado. Cinzel e pedra. Cinzel e pedra. Até a 12ª hora, quando foram liberados. Ferramentas guardadas, o caminho de volta. A tira da sandália havia machucado seu tornozelo esquerdo. Ele ignorava desde a 3ª hora. As ferramentas nas suas costas estavam mais pesadas agora. Não porque pesassem mais, mas porque seus braços tinham menos força. O vale de Bet-Natufa era belo sob a luz do fim do dia. As colinas da Galileia ganhavam tons de âmbar e ouro. Os campos em terraços brilhavam. Mas ele não os via. Ele já havia percorrido este caminho tantas vezes, que a beleza se tornara imperceptível. Sua mente estava noutro lugar, o pão de amanhã, o concerto do muro que prometera à viúva 3 casas abaixo. Se o azeite em casa duraria a semana, se Tiago já tinha idade suficiente para ir ao local e ganhar um segundo salário, os cálculos de um homem que sustenta 9 pessoas com meia moeda. Pois este é o custo daqueles anos de silêncio. Um trabalhador recebia cerca de 1 denário por um dia completo a quebrar calcário. Era um salário justo, mas impostos romanos, pedágios herodianos e a taxa anual do templo consumiam até metade desse valor. Metade desaparecia antes mesmo de ele chegar em casa. O restante dessa metade precisava alimentar sua mãe, os irmãos Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs. Pelo menos 2,9 bocas, talvez mais, todos os dias, com apenas meia moeda. Mas aqui precisamos fazer uma pausa, pois em algum ponto desses anos de silêncio, e não sabemos o ano, a estação ou a tarde exatos, algo ocorreu que transformou tudo. José sumiu do texto bíblico. Ele aparece quando Jesus tem 12 anos, a caminho do templo em Jerusalém. E depois, silêncio. Nunca mais é referido. Quando Jesus regressa a Nazaré, anos mais tarde, para iniciar seu ministério público, os habitantes não o chamam de filho de José. Eles o chamam de filho de Maria. Numa cultura extremamente patriarcal, onde a identidade de um homem estava ligada ao nome do pai, só há uma explicação para isso. José havia morrido, e o filho mais velho assumiu o papel de patriarca. Em algum momento desses anos de silêncio, talvez aos 14 ou 16 anos, um jovem estava à entrada de uma casa que agora dependia totalmente dele. As ferramentas do pai ainda estavam quentes do trabalho. A bancada ainda exibia a marca da última pedra que José havia talhado. Os cinzéis ainda conservavam a inclinação do seu punho. O pátio atrás do jovem estava repleto de irmãos pequenos demais para trabalhar. E uma mãe cuja subsistência agora recaía sobre um adolescente que ainda não havia terminado de crescer. Ele pegou a charruta e envolveu os cinzéis. Na manhã seguinte, dirigiu-se sozinho a Séforis. Ele já havia ressuscitado os mortos muito antes de o mundo sequer ouvir seu nome. Não com uma ordem, nem com um milagre, com martelo, pão na mesa e presença na pedreira. Na manhã após o sepultamento do pai. A refeição da noite era o ponto central do dia. As mulheres da casa passavam horas exaustivas para sobreviver, moendo grãos entre pesadas mós de basalto, um processo de até 3 horas para obter farinha para o pão do dia seguinte. O som rítmico da moagem ecoava no pátio da tarde ao anoitecer.
Era a trilha sonora da sua infância. Esse som significava que alguém ainda lutava pela sobrevivência da família. A família se reunia em esteiras de junco no chão de terra batida. Lâmpadas de óleo de barro projetavam uma luz âmbar instável, fazendo as paredes respirarem com sombras. A refeição era um ensopado espesso de lentilhas, a principal fonte de proteína para quem não podia comprar carne. E a família de Jesus quase nunca tinha condições de comprá-la. Uma família comum não abatia gado para um jantar de terça-feira. Os animais vivos valiam muito mais. Leite, lã, trabalho. Assim, o ensopado era de lentilhas, grão de bico e alho, servido de uma tigela de barro comum, com pedaços de pão sírio, pois não havia talheres. Todos comiam da mesma tigela. As mãos de todos compartilhavam a mesma comida. Jesus estendeu a mão para o pão. As mãos de sua mãe o detiveram. Ela pegou o pão dele. Ela notara que seus nós dos dedos estavam rachados novamente. O pó de calcário estava incrustado nas rachaduras. A bolha recente na base do polegar já supurava. Ela rasgou o pão para ele lentamente, para poupar suas mãos. Colocou os pedaços à sua frente. Ela voltou a servir os outros em silêncio. Nunca mencionava nada sobre as mãos dele. Não era preciso. Ela vira a pedreira desgastar as mãos de José por anos, antes de consumir o resto dele. Após a refeição, seguiam-se as orações, a recitação noturna. E então, no calor intenso da Galileia, a família levava suas esteiras pelas escadas de pedra externas até o telhado plano, deitando-se sob as estrelas. A brisa fresca da noite acariciava sua pele. O céu era imenso. Era uma clareza que nenhuma cidade moderna jamais conhecerá. E o silêncio era absoluto. Apenas insetos e o latido distante de um cão no vale quebravam o silêncio. Ele estava deitado de costas no telhado de terra batida. Seu corpo doía de um jeito peculiar, típico do trabalho braçal. Não era bem dor, mas um cansaço celular profundo dos músculos, usados além do limite. Seus olhos estavam abertos. As estrelas eram as mesmas que Abraão havia contado. O mesmo céu que Moisés observou no deserto. A mesma escuridão na qual Davi orou. E ele era um ninguém. Um pedreiro de uma aldeia sem prestígio, deitado num telhado que precisaria consertar antes do inverno, calculando se o salário do dia seguinte pagaria o azeite da semana. As estrelas não diziam nada, o céu não dava sinal. Ele fechou os olhos e dormiu. Mas então veio o sábado, e o sábado era como oxigênio. Ao pôr do sol de sexta-feira, as ferramentas silenciavam. O caminho para a casa de Séfora podia esperar 24 horas. Do pôr do sol ao pôr do sol, a lei exigia descanso. A família se reunia para a melhor refeição da semana. Talvez um pedaço de peixe seco, tilápia do mar da Galileia, salgada e defumada para o transporte. Talvez uma porção extra de pão, uma taça de vinho, com as velas do sábado acesas. Na manhã de sábado, a comunidade se reunia na sinagoga de Nazaré. Bancos de pedra, um cômodo pequeno. Os pergaminhos sagrados eram desenrolados e lidos em voz alta. O fervor de Isaías, a poesia pura dos Salmos, a vasta saga do Êxodo, exílio e retorno. Jesus sentava-se ali semana após semana, ano após ano. 18 anos de sábados. Ele não estava matriculado numa academia rabínica de prestígio. Meninos judeus de famílias trabalhadoras encerravam a educação formal por volta dos 10 anos, quando eram integrados ao ofício de seus pais. Sua maestria teológica, a profundidade que mais tarde silenciaria os eruditos de Jerusalém, não foi forjada em sala de aula. Ela se formou nas margens, entre a pedreira e o pergaminho, entre o cinzel e a sinagoga. 18 anos de escuta, absorção e espera. E agora,
precisamos parar. Pois, se você acompanhou esta história com atenção, tem esperado por algo. Você tem esperado pelo milagre oculto, a revelação secreta, o instante em que o comum se rompe e o extraordinário se manifesta. Você esperava por isso. Um pergaminho perdido, uma visão noturna, uma viagem ao Egito, Tibete ou Índia. Os evangelhos apócrifos de séculos posteriores tentaram oferecer exatamente isso. Milagres de infância, pássaros de barro ganhando vida, vingança divina contra valentões. A igreja primitiva rejeitou todos esses textos. E a razão é chocante na sua simplicidade. Uma terça-feira, naqueles 18 anos, foi igual à anterior. Acordava, orava. Ia à pedreira, usava a charruta. Voltava, comia. Deitava no telhado, dormia. E repetia isso dia após dia. Por anos, sem um sinal do céu de que importava. Sem um anjo sussurrar: isto vale a pena. Sem uma voz do céu dizer: eu te vejo. Nada extraordinário ocorreu. O silêncio nos evangelhos não é uma lacuna. O silêncio é o registro. O Espírito Santo guiou 4 evangelistas, e os 4, vendo aqueles 18 anos, disseram: nada precisa ser adicionado. E isso é mais radical que qualquer milagre que ele fez. Pois, milagres mostram que Deus pode intervir. Mas Nazaré mostra que Deus suporta. As mãos que tocariam leprosos e abririam olhos cegos passaram 18 anos levantando pedras, consertando telhados e misturando gesso. Nenhum anjo veio, nenhuma nuvem de glória desceu, nenhuma pomba apareceu. Apenas um homem trabalhando dia após dia, por anos que ninguém contou ou registrou. Mas esses anos não foram perdidos, foram a forja. Suas parábolas não foram inventadas ao pregar, foram lembradas. A mulher que varre a casa por uma moeda perdida. Ele viu a mãe fazer isso no chão de terra, de joelhos, com uma lamparina, buscando uma moeda que decidia entre comer ou não. Os trabalhadores ansiosos no mercado ao amanhecer, esperando ser contratados por um denário. Ele esteve entre eles. O agricultor semeando em solo rochoso e vendo a semente morrer. Ele viu isso toda a primavera nas encostas de Nazaré. O filho pródigo exigindo a herança e desfazendo a família. Ele conheceu famílias em sua aldeia destruídas por ganância similar. 18 anos observando, ouvindo, carregando, suportando. E depois, 3 anos falando o que viu. Talvez você viva seus próprios anos silenciosos agora, sem palco, sem reconhecimento, sem voz do céu, dizendo que seu trabalho importa, o simples, o diário, apenas sua presença. Mas, numa manhã, tudo mudou. O quarto era igual, a mesma escuridão pré-amanhecer, o mesmo cheiro de argila seca e pão velho, a respiração calma da família dormindo no chão, o mesmo galo, a mesma terra fria sob seus pés ao se levantar. Mas ele não pegou a charruta. As ferramentas ficaram na parede. Os cinzéis ficaram embrulhados. O prumo imóvel no gancho. Ele parou na porta da casa que sustentou por 18 anos. Olhou para o quarto. Seus irmãos já eram adultos. Tiago era forte. José aprendeu o ofício. Judas e Simão podiam ajudar. A casa não cairia. Sua mãe estava em sua esteira. Suas mãos, que partiam seu pão para poupar seus dedos rachados, estavam sob sua bochecha. Ela estava quieta, respirando. Ela não sabia que era a última manhã dele naquela porta. Como o homem da casa, o pátio onde aprendeu a orar, o caminho para Séfora que ele andava de olhos fechados, a pedreira que conhecia suas mãos melhor que qualquer um, o banco de pedra na sinagoga onde passou 18 anos de sábados, esperando por algo inominável e inadiável. Cada dia comum o preparou para este, que parecia uma morte. Ele saiu pela porta. Não foi para o norte, nem para Séforos, nem para a pedreira, nem para o trabalho onde o esperavam.
Ele não se dirigiu ao local de trabalho, onde o capataz esperaria e depois desistiria, entregando a tarefa a outro. Ele não foi para o local de trabalho, onde o capataz esperaria e depois desistiria, entregando a tarefa a outra pessoa. Ele caminhou para o sul, em direção ao Rio Jordão, onde estava João o profeta, clamando no deserto. Ele se dirigia a tudo que o silêncio havia construído. Lucas resumiu a transição de 18 anos em 5 palavras. Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério. Foram cerca de 32 palavras que cobriram o maior silêncio da história bíblica. Ele representava a elipse mais significativa já escrita. Foram 30 anos de pó de pedra e cevada, pão e farpas, suor, impostos e luto. 30 anos de orações sussurradas em lugares onde ninguém sabia quem orava. Ele teve 30 anos de presença constante. 30 anos de dias. Dias que ninguém considerou dignos de uma única linha escrita. E cada um desses dias estava em suas mãos ao entrar no Rio Jordão. Ele carregava cada calo, cada dor, cada cicatriz do cinzel que escorregou. Ele viveu cada terça-feira sem acontecimentos, que parecia nunca ter fim. A água o cobriu completamente. Ao emergir, o céu se abriu, o Espírito desceu como pomba, e a voz de Deus quebrou 30 anos de silêncio. Ele não surgia do nada, ele surgia de tudo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava satisfeito, mas não pelos milagres, pois estes ainda não haviam começado. Ele estava satisfeito, não pelos sermões, ele não havia pregado nenhum. Não pela cruz, que ainda estava a 3 anos de distância. Ele estava satisfeito com o comum, com o silêncio, com a pedreira e o trajeto, com o ensopado de lentilha e o telhado vazando, com os impostos e a bolha na base do polegar, com o pão que sua mãe partia para ele, com o menino a quem deu seu pão, com as estrelas que nada diziam e com as manhãs que pareciam exatamente como as anteriores. Ele estava satisfeito com 30 anos de fidelidade invisível. O livro de Hebreus afirma que não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Agora você sabe onde essa empatia foi forjada. Não no céu, mas na pedreira, no caminho para a casa de Sefora, a mesa onde meio denário alimentava 9 famintos. Da próxima vez que acordar antes do amanhecer e se perguntar se sua vida comum tem valor, lembre-se que o próprio Deus viveu essa vida por 30 anos. E o Pai olhou para cada dia invisível e não registrado e disse: estou muito satisfeito. O que Deus está construindo em seu silêncio? Se isso mudou sua visão sobre esses dias silenciosos e não registrados, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Inscreva-se neste canal e diga-me nos comentários: qual é o seu Nazaré?